Olá, hoje nós vamos falar sobre adoção. Adoção é o ato jurídico solene e personalíssimo de natureza complexa por depender de decisão judicial, através do qual alguém que é estranho é introduzido na família do adotante como filho, desde, claro, que é observados os requisitos legais. Bom, a adoção é tão personalíssimo que não se admite que seja realizada por procuração. Isso tem previsão no artigo 39, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa ideia ela é reforçada devido à exigência de estágio de convivência entre o adotante e o adotado, né? E isso é fixado pelo juiz, inclusive o tempo que vai permanecer. Em média, é um prazo de 2 anos, mas depende de cada juiz. Bom, a natureza jurídica da adoção é um ato complexo que demanda, de um lado, uma observação de negócio jurídico contratual, tendo em vista a necessidade de manifestação de vontade e de sua bilateralidade. E, de outro lado, ser matéria de interesse geral e de ordem pública, na medida em que há uma exigência de sentença judicial para o aperfeiçoamento. Isso a gente tem previsão no artigo 227, parágrafo 5º da Constituição Federal. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, além de reafirmar a necessidade de sentença para que se possa construir a adoção, ainda traz diversas determinações quanto ao ato registral, tendo em vista a mudança do estado da criança, que rompe com os seus laços familiares consanguíneos para assumir o parentesco civil da família do adotante, incluindo a mudança do seu sobrenome, né? E eventualmente até mesmo do prenome, vai depender dos novos pais adotivos. Isso tem previsão no artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, quem pode adotar? Em princípio, qualquer pessoa pode adotar, desde que maior de 18 anos e capaz, né? Não importa o sexo, o estado civil e nem a nacionalidade. Artigo 42, caput do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Bom, assim, pode adotar sozinho qualquer pessoa, independente do seu estado civil, desde que seja maior de idade e que seja pelo menos 16 anos mais velho do que o adotando. Os cônjuges que vivem em união estável, eles podem adotar em conjunto, desde que seja comprovada a estabilidade da família. Os divorciados ou separados judicialmente, desde que acordem sobre a guarda e o regime de visitas, né? E desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal. Também podem adotar o tutor ou o curador, desde que encerrada e quitada a administração dos bens do pupilo ou curatelado, assim como também a família estrangeira residente domiciliada fora do Brasil, e também as demais pessoas que tiverem sua habilitação deferida e inscritas no Cadastro Nacional de Adoção do CNJ. E o que é esse Cadastro Nacional de Adoção? Que nós também podemos chamar de CNA. O CNA ele é um sistema de informações hospedado nos servidores do CNJ,
que consolida os dados de todas as varas de infância e juventude referente a crianças e adolescentes em condições de serem adotados e a pretendentes habilitados à adoção. Ao centralizar e cruzar informações, o sistema ele permite a aproximação entre crianças que aguardam por uma família em abrigos brasileiros e pessoas de todos os estados que tentam uma adoção. O sistema ele objetiva reduzir a burocracia do processo, porque uma pessoa é considerada apta à adoção em sua comarca, em sua cidade, né, na área jurisdicional que abrange um ou mais municípios, ela ficará habilitada a adotar em qualquer outro lugar do país. Agora, quem não pode adotar? Apesar de haver uma ampla liberdade no que diz respeito às pessoas que podem adotar, o legislador ele criou algumas proibições para evitar confusões de ordem ética e moral. Quais são elas? Primeiro, os ascendentes e os irmãos do adotado. Bom, essa proibição é para evitar confusão familiar. Se o avô adotar o neto, isso vai significar que seus filhos passariam a ser irmãos de seu neto, ou o pai do adotando passaria a irmão do próprio filho. Ou ainda, o filho passaria a ser cunhado da própria sua mãe. Artigo 42, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os avós e os irmãos, embora não possam adotar, eles podem obter a guarda ou a tutela do menor. Outra hipótese é os cônjuges não podem adotar um ao outro. Imagina se isso fosse possível. O adotante passaria a condição de ascendente, pai ou mãe, e o adotado a condição de descendente, filho ou filha. Logo, eles estão impedidos de casar nos termos do artigo 521, inciso 1º do Código Civil. Outra hipótese é uma mesma pessoa não pode adotar marido e mulher. Se uma mesma pessoa adotar marido e mulher, significa dizer que ambos passariam a condições de irmão. E, como tal, não poderiam casar, né, nos termos do artigo 1521, inciso 4º. Outra hipótese é o caso de adoção cumulativa. Só as pessoas casadas ou que vivam em união estável. A adoção cumulativa, isso é, por duas pessoas simultaneamente, só é admissível se as duas forem casadas ou viverem em união estável, comprovada a estabilidade familiar. Não basta só provar o casamento ou união estável. É preciso comprovar a estabilidade do lar que pretende albergar essa criança. Artigo 42, parágrafo 2º do ECA. Muito bem. Os divorciados e os ex-companheiros, eles podem adotar conjuntamente, se o tempo da separação e o estágio de convivência com a criança já tinha sido iniciado e desde que acordem sobre a guarda e o sistema de visitas, né? Sendo a guarda compartilhada a melhor situação que é indicada pela lei. Artigo 42, parágrafos 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, outra situação é o tutor ou curador com seu pupilo ou curatelado, enquanto não prestar as contas de sua administração. Aqui, a preocupação do legislador é no que diz respeito aos bens do incapaz, tendo em vista que o curador ele poderia se beneficiar do ato de adoção
e, com isso, camuflar eventual dilapidação do patrimônio do menor. Artigo 44 do ECA. Se não houver bens ou existindo as contas foram prestadas e estão em ordens, não se obsta aqui o casamento. Bom, outra hipótese é pessoa que não tenha diferença de idade superior a 16 anos em relação ao adotado. Não devemos esquecer que a adoção ela procura imitar a vida real, né? Colocando alguém no seio de uma nova família como se fosse filho, né? Então, assim, é razoável essa exigência, porque o adotante, em relação ao adotado, irá aparentar realmente a condição de pai e de mãe, né? Isso está no artigo 42, parágrafo 3º do ECA. Imagina uma pessoa menor de 16 anos adotando. Ela não teria nem condições de ter filho ainda, se fosse pelas vias naturais. Bom, e quem é que pode ser adotado? Em princípio, qualquer pessoa pode ser adotada, independentemente de sexo ou de idade. Quer dizer que se pode adotar crianças e adolescentes ou também pessoas maiores, desde que sejam respeitados os preceitos legais e concedida através de decisão judicial, artigo 47 do ECA. É mais comum a adoção de crianças ou mesmo de adolescentes, mas nada impede que se possa adotar uma pessoa maior de idade. Bom, muitos casos de padrastos, madrastas, tramitam na justiça brasileira pedindo adoção de enteados ou enteadas, porque já convivem com seus pais e filhos, como se fossem pais e filhos, né? Nesse caso, por se tratar de direitos individuais do adotado e sendo pessoa maior e plenamente capaz, depende apenas do seu consentimento. Não se cogita do consentimento dos pais ou do representante legal que exercer sua autonomia de vontade. E quais são os requisitos para a adoção? Os requisitos necessários para a adoção. O primeiro deles é a idade mínima de 18 anos para o adotante. Mesmo quando a adoção for feita por um casal, é exigido dos dois que tenham a idade mínima de 18 anos. Essa exigência tem a ver com a maturidade que se exige para o ato que é irrevogável, né? O artigo 42 do ECA. A outro requisito é a diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. Conforme a gente já mencionou, esta exigência tem apenas um caráter social para que o adotante e o adotado possam aparentar que são pais e filhos. Outro requisito é o consentimento dos pais ou representantes legais do adotado. A adoção, ela depende do consentimento de quem detenha o poder familiar, exceto se for desconhecida ou se ela já tenha sido destruída do poder familiar, né? Já tenha sido destituída do poder familiar. Isso está no artigo 45 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro requisito é a concordância do adotado, se contar com mais de 12 anos. O juiz, ele ouve o menor e ele leva em consideração a opinião da criança, isso acima dos 12 anos. Tá? Se ele não concordar, o pedido ele vai ser indeferido. A lógica é que, afinal de contas, ele já é uma pessoa humana e não é uma coisa, né? E de sorte que sua opinião tem valor.
Artigo 45, parágrafo 2º do ECA. Outro requisito é um processo judicial. No Brasil, somente por sentença judicial é que se estabelece o vínculo de parentesco da adoção, artigo 47 do ECA. Outro requisito é o efetivo benefício para o adotando. Cabe ao juiz avaliar, a partir dos laudos técnicos, o real e efetivo benefício para o menor a ser adotado, artigo 43 do ECA. Outro requisito é o estágio de convivência. É obrigatório e consiste num determinado período de tempo que é fixado pelo juiz, de no máximo 90 dias, como forma de fazer conviver provisoriamente e assim poder ser aferidas as afinidades que possam surgir entre adotando e adotado, artigo 46 do ECA. Quando se trata de adoção internacional, o prazo de convivência será de 30 a 45 dias, conforme o caso, tanto na adoção por brasileiro quanto por estrangeiro. O prazo ele pode ser prorrogado a critério do juiz. Admite-se a dispensa nos casos em que o menor ele já esteja em companhia do adotante, né, sob a guarda legal ou a tutela, artigo 46, parágrafo 1º do ECA. Ressalto que na prática, normalmente, devido à demora dos processos, em média, esse prazo ele dura de mais ou menos uns 2 anos, tá? Bom, outro requisito é a intervenção do Ministério Público. A intervenção do Ministério Público ela é obrigatória, sob pena de nulidade do processo. Isso tem previsão nos artigos 202 e 204 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque o Ministério Público, o papel dele é fiscalizar e buscar os interesses dos menores, né, das crianças. A adoção ela atribui ao adotado a condição de filho do adotante, com os mesmos direitos e deveres dos filhos consanguíneos. A criança ou adolescente, ele se desliga completamente de sua família de origem. Resta apenas o vínculo familiar para efeito de impedimento matrimonial, nesse caso, artigo 41 do ECA. Tanto é verdade que mesmo a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, né? Isso também está no ECA, no artigo 49. Então, dessa forma, a gente pode resumir os efeitos gerados pela adoção em pessoais e patrimoniais. Quando a gente fala de efeitos pessoais, os efeitos pessoais, eles dizem respeito ao parentesco, tendo em vista que o adotado irá se equiparar aos filhos consanguíneos do adotante, artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ao poder familiar, né, pois a adoção ela extingue os vínculos do adotado com seus pais biológicos, né, e transfere sua tutela para os pais adotivos, artigo 41 do ECA. E ao nome, tendo em vista que o adotado ele passará a ter o mesmo sobrenome do adotante e pode ser trocado também até o prenome, artigo 47, parágrafo 5 e 7 do ECA. Quanto aos efeitos patrimoniais, os efeitos patrimoniais eles são os direitos a alimentos, né, que são devidos reciprocamente entre adotante e adotado, já que estabelecido o parentesco. E os direitos sucessórios, tendo em vista que o filho adotado ele concorre em igualdade de condições com os demais filhos do adotante. Bom, existe uma expressão
que é utilizada, que é a expressão adoção à brasileira. E o que seria isso? Normalmente ela é utilizada para definir aquela adoção que foi realizada na prática, mas sem as formalidades legais, como ocorre, por exemplo, com o registro de uma criança como filho biológico, quando na verdade é filho de outra pessoa. Esse fato ele é muito comum no Brasil e ocorre de várias formas, inclusive pelos pais de meninas adolescentes que adotam os seus netos para preservar essa criança da moral social, né? Que ainda repudiam o filho de mãe solteira. Ocorre também com as mães solteiras que são desprovidas de recursos financeiros, que doam seus filhos para outras famílias cuidarem e não se opõem a que a criança seja registrada como sendo filho dessa nova família. Esse tipo de adoção irregular, ele contraria os fundamentos de adoção, porque não leva em conta o melhor interesse da criança. Além disso, pode também, em muitos casos, encobrir a venda ou o tráfico de crianças. Ao tratar desse assunto, o Código Penal ele determinou que a prática da adoção brasileira é crime, né, prevendo inclusive pena de reclusão de 2 a 6 anos, artigo 242 do Código Penal. No caso de adoção brasileira, se a mãe biológica, depois de algum tempo, se arrepender e quiser seu filho de volta, ela vai poder pleitear na justiça o reconhecimento de sua maternidade, o que torna esse tipo de adoção fácil na prática, mas muito complicada no ponto de vista jurídico. Outro aspecto, né, é o próprio adotado, ele pode, ao atingir a maioridade, ir em busca de sua identidade biológica e assim ter reconhecido em juízo a ilegalidade de sua adoção com cancelamento dos dados do adotante, né, que estão constantes naquele momento no seu registro de nascimento e a colocação dos nomes de seus pais biológicos. Isso pode ocorrer porque a pessoa ela tem o direito ao reconhecimento de sua ancestralidade. A origem genética ela se insere entre os atributos da personalidade. Logo, imprescritível, irrenunciável, intransmissível e vitalício. Bom, temos a adoção pós-mortem. A adoção ela é uma relação jurídica que se estabelece inter vivos. Contudo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a reforma promovida pela Lei 12.010 de 2009, prevê uma hipótese em que a adoção pode ocorrer pós-mortem, nos termos previstos do artigo 42 e do 6º, né, dessa lei. Bom, a adoção ela poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso desse procedimento, antes que a sentença tenha sido prolatada. Temos também a adoção socioafetiva pós-mortem. Embora não haja previsão em lei, tem sido admitida a adoção pós-mortem quando se pode provar que o adotado e o adotante, pré-morto, né, mantinham uma relação afetiva de pai e filho. É um desdobramento da adoção brasileira, porém, essa é lastreada no estado de posse de filho. O Superior Tribunal de Justiça, ele deferiu a adoção reivindicada por uma mulher
para que fosse decretada em nome dela e do marido pré-morto a adoção de um menino criado pelo casal desde os seus primeiros dias de vida. Uma das provas juntadas foi a certidão de batismo, onde constava o nome do adotante pré-morto, além de outras provas que deixaram claro para os julgadores a inequívoca intenção de adotar, o que pode ser declarado, ainda que ao tempo da morte não tenha tido início o procedimento para a formalização da adoção. Os julgadores chegaram a essa conclusão, mediante interpretação extensiva do artigo 42 do artigo 6º do ECA. Também tem a adoção internacional. Na questão da adoção internacional, prevalece o que é disciplinado nos artigos 51 e 52 do ECA e os princípios que são esculpidos no Decreto 3.087 de 1999, que ratificou a Convenção relativa à proteção e cooperação internacional em matéria de adoção internacional. Bom, a adoção internacional ela vem definida no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Fala mais ou menos assim, que considera-se a adoção internacional aquela em que a pessoa ou o casal que quer essa adoção é residente ou domiciliado fora do Brasil, E ele tem isso tem previsão no artigo 2º da Convenção de Haia, e é relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional. Bom, esse tipo de adoção ele deve ser visto com exceção, e para sua efetivação ele deve ser observado que as pessoas interessadas elas devem se habilitar em seu país de origem, depois devem se habilitar perante a autoridade central do Brasil. A adoção internacional ela deve sempre ser a última opção das autoridades brasileiras e só deve ser deferida depois de todas as outras tentativas terem falhado, como determina a Convenção de Haia sobre adoção internacional, que foi ratificada pelo Brasil. Então, o estrangeiro que pretende adotar uma criança brasileira, ele deve primeiro obter a habilitação para essa adoção emitida pelas autoridades do seu país de origem e depois seguir os mesmos passos de qualquer outro cadastro aqui no Brasil, inclusive quanto ao estágio de convivência. Nós temos também o apadrinhamento efetivo. Bom, o apadrinhamento efetivo é um programa voltado para crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento ou em famílias acolhedoras, com o objetivo de promover vínculos afetivos seguros e duradouros entre eles e a pessoa da comunidade que se dispõe a ser padrinhos ou madrinhas. Pode também ser um apadrinhamento financeiro, que é representado por uma contribuição financeira para a criança, institucionalizada de acordo com as suas necessidades. Para a juíza auxiliar da Corregedoria do CNJ, doutora Sandra Silvestre, a adoção é uma das formas de recolocação de uma criança
em uma família substituta, mas não é a única. Hoje nós vemos muitos projetos excelentes de apadrinhamento, para receber essa criança no seio de uma família e que não seja como uma adoção definitiva. Na opinião dela, a sociedade está cada vez mais generosa, mais aberta a formas múltiplas e olhares mais diferenciados, né? Isso é uma evolução extrema, né? Acolher a infância e oferecer oportunidades na infância para que se torne um sujeito de direito, né? E escolha o seu futuro e a sua história. É preciso entender que até uma criança ficar à disposição para adoção, o processo ele é longo, né? Primeiro, a criança ou adolescente em situação de risco, ele é encaminhado a um serviço de acolhimento. Isso depois de esgotadas as possibilidades de permanência dela com a família, né? Depois disso, haverá todo um processo que poderá culminar com a perda do poder familiar dos pais. Só depois disso é que a criança ou adolescente estará disponível para a adoção. Enquanto a criança ou adolescente ele estiver sob o acolhimento, é garantido aos pais o direito de visita, desde que não tenha sido constatado que esse contato ele poderá ser prejudicial à criança, né? Esse direito ele vai perdurar até que sobrevenha a adoção, quando então vai haver o rompimento dos vínculos com a família biológica. Nesse meio tempo, e até que a criança seja efetivamente adotada, ela ficará em acolhimento. A intenção do apadrinhamento afetivo, por exemplo, é que a criança possa conhecer como funciona a vida em família, vivenciando situações cotidianas, né? A ideia é possibilitar um vínculo afetivo fora da instituição de acolhimento. Para isso, os padrinhos, eles podem, por exemplo, passar os finais de semana e as férias com o seu afilhado. É preciso reforçar que o apadrinhamento, ele não é o mesmo que a adoção. Geralmente, uma das condições para ingressar no programa de apadrinhamento é não estar na fila para a adoção. Terminamos aqui e até a próxima.